Travessia Recife, sejam todos muito bem-vindos. Como vai? Tudo bem? Eu sou Nádia e estamos aqui para dar mais um início à nossa disciplina do Qualifica, ok? E vamos que vamos, sejam todos bem-vindos. Estava morrendo de saudade de vocês. E vocês de mim, né? Com certeza. Ai, new, o que será new? O novo, novas relações no mundo do trabalho. O que será o novo? O novo assusta a gente, mas a gente tem que seguir. Vamos ver o que vem a ser esse novo, iniciando com o Qualifica, ok? Ah, não entendi nada. Novo. E essa imagem aí, novas relações do mundo do trabalho. E essa imagem? Alguém já viu alguém assim, com esse estilo, essa barba, esse cabelo cortadinho assim? Tá bombando aí, ó. Os rapazes estão bombando com esse novo corte de cabelo, usando essa barba, né? Estão se achando, né? Pois é, isso faz parte das novas relações no mundo de trabalho. Grava bem essa imagem, tá certo? Porque lá atrás, lá na frente, a gente vai descobrir o que isso tem a ver com o novo Qualifica da gente hoje, tá certo? Então, mas afinal de contas, o que é Qualifica, né? O que é Qualifica? É uma disciplina do programa Travessia, ou seja, do nosso Travessia Recife, né? Então, o Qualifica, ele faz parte, é uma matéria letiva, né? Que ela vem justamente dar uma qualificação para os nossos estudantes, ou seja, para que eles possam iniciar no mundo do trabalho, porque até então vocês ainda não iniciaram. E como vão começar a ingressar no curso no mundo do trabalho, vocês precisam dessa formação. Então, a disciplina Qualifica é muito importante na vida de vocês. Fiquem atentos, porque o Qualifica ele vem trazer toda essa formação completa para vocês iniciarem a vida de vocês profissional no mundo do trabalho. E aí, vamos lá. E o Qualifica no Travessia? Qual o objetivo do Qualifica no Travessia? Nada mais do que orientar os nossos estudantes. Ou seja, ninguém está dizendo que vocês vão deixar de ser jovem. Todo mundo continua a curtir sua juventude. Mas quando começar com o Qualifica, é muito importante que vocês fiquem atentos. Por quê? Porque o Qualifica, o professor vai trazer dentro dessa disciplina uma orientação para vocês de como lidar currículo no Qualifica, como criar um currículo, como montar o meu currículo. E você não vai deixar para montar um currículo no final. Por quê? Porque o currículo é um processo e vocês estão no processo de aprendizagem. Então, vocês vão saber também como montar esse currículo. Que profissão eu quero seguir? Gente, vocês sabiam que o programa Jovem Aprendiz já está aberto do Recife? Pois é. Para que vocês tenham a oportunidade de ingressar nesse programa do Jovem Aprendiz do Recife, vocês precisam da disciplina Qualifica. Então, fiquem atentos com o Qualifica. Vocês vão enfrentar um mundo novo. Por isso que é o News, lá no comecinho da nossa aula. O News, o novo que vocês vão enfrentar. Por quê? Porque vocês vão precisar, quem é que não quer ter um dinheirinho para ir ao cinema, para levar a namorada para tomar um sorvete, né? Para comprar aquele esmalte que está na moda, aquela maquiagem, né? Todo mundo quer, mas para isso vocês vão ter que ficar atentos no Qualifica, porque eles vão dar essa orientação para vocês, para o novo mundo que vocês vão enfrentar, que é o mundo das relações no mundo do trabalho. E vamos começar a nossa disciplina a partir de agora. Quem nunca viu uma cadeirinha dessa? Quem nunca sentou nela, né? Quem nunca viu uma família, alguém da família trabalhando? Então, vamos entender o que é essas relações no mundo do trabalho e a sociedade. Nós vivemos em sociedade, né? Nós convivemos um com os outros e um depende do outro. Não existe aquela pessoa que sozinho consegue tudo. Não tem como, não existe. Não adianta nem pensar, porque não existe. Nós dependemos um do outro na nossa sobrevivência nesse mundo que estamos. E aí ele diz o seguinte, as relações no mundo do trabalho estão ligadas em nossas relações sociais e a nossa realidade material. Vamos entender isso. Nós precisamos um dos outros para conviver, para sobreviver, para tudo. E como isso de forma na realidade do mundo material? Simples exemplos assim. O médico precisa do paciente,
O paciente precisa do médico, não é? O cliente precisa da cabeleireira, a cabeleireira precisa do cliente. E assim, continuamente. Não tem como fugir dessa relação. Vamos para o próximo. Mas, afinal, o que é trabalho? Professora, eu estou tão bem aqui, só estudando, só indo para a escola. Estou trabalhando, mas eu estou no estudo, que também não deixa de ser um trabalho. Mas só que esse momento vai chegar. E aí, quando chega esse momento, esse novo, que você vai enfrentar o mundo do trabalho, né? As possibilidades que vão aparecer na vida de vocês, como é que a gente vai conseguir isso? De olho no Quali, fica que ele vai te preparar. Então, vamos lá. O trabalho é a atividade por meio do qual o ser humano produz a sua própria existência. Ou seja, se você quer comprar um pacote de pão, você precisa de dinheiro. E se você precisa de dinheiro, você precisa fazer algo para conseguir esse dinheiro. E a forma que a gente encontra é o trabalho. Claro que existem vários tipos de trabalho que a gente vai ver. Então, essa afirmação condiz com a definição de Karl Marx, né? Mas quem foi Karl Marx? Vamos ver aqui. Bom, voltando aqui. A ideia não é de ser um ser humano existe em função do trabalho, mas compreenda que é por meio dele, ou seja, do trabalho, que são produzidos meios para a sobrevivência. Quando Karl Marx falou essas verdades, ele quis mostrar para a gente que o trabalho ele é um meio de sobrevivência, né? Agora, ele não disse em nenhum momento para ninguém viver dependendo só do trabalho. Não é? Ou seja, tem gente que trabalha de segunda a domingo. Não é? Bem, se você está satisfeito assim, se você não reclama, se você não se lamenta, se esse trabalho está te fazendo bem, você continua a fazer o seu trabalho. Mas é um caso a se pensar, não é? A gente precisa de descanso, a gente precisa de lazer, a gente precisa dos cuidados com a saúde, né? Mesmo que esse mundo esteja altamente conturbado, né? Muitas vezes é a sobrevivência. Estamos numa época de crise econômica devido a essa pandemia, estamos. Mas a gente tem que saber lidar com todas essas situações, que não é fácil. Mas vamos voltar para Karl Marx. A ideia que ele tem de trabalho é que a gente precisa do trabalho para a nossa sobrevivência. Eu preciso para comprar o que eu preciso daquele material para viver a minha realidade de vida. E aí, como esse impacto, né, do trabalho dentro do seu contexto exerce grande influência na construção do sujeito. Então, vamos pensar um pouco. Como que o impacto do trabalho, dentro do contexto, relação entre sociedade, o profissional e o mundo do trabalho, ajuda a construir um sujeito. Ou seja, você, quando tem a necessidade de trabalhar, você tem que buscar o quê? Você tem que buscar conhecimento, você tem que buscar qualificação, você tem que buscar compreensão. Como a partir de agora eu vou trabalhar, como eu devo me comportar, de que maneira. Por exemplo, você vai aparecer uma vaga de trabalho no jornal, você encontrou aquela vaga na internet. Então, você quer concorrer àquela vaga. Primeira coisa que você tem que fazer essa orientação. Você vai estudar sobre aquela empresa que você está desejando entrar nela. Ah, não, basta levar meu currículo. Não, não é bem assim. Você prepara seu currículo, mas não é aquela empresa, você não tem desejo de entrar naquela empresa, então você vai estudar aquela empresa, qual é a missão daquela empresa, quais são os objetivos, quais são as chances de você estar dentro daquela empresa. Faz sentido você estar procurando aquela empresa ou você está procurando ela só porque acha o prédio bonito? Então, a gente precisa construir isso dentro da gente, né? A gente precisa saber onde eu estou naquele momento, se eu me localizo naquela empresa. Então, são impactos que a gente sofre diante do que a gente precisa realmente, daquilo que a gente está querendo conquistar. Vamos para o próximo. Alguém já assistiu Tempos Modernos? Eu não sei vocês, mas acho que os pais, os tios, mas eu acredito que assistiu. Mas se não assistiu, não tem problema. Vamos conversar com o professor do Travessia para que passe Tempos Modernos para vocês. Mas vocês podem adiantar Tempos Modernos e assistir no YouTube, tá certo?
Então vamos lá. Tempos Modernos é um filme que retrata a vida urbana nos Estados Unidos nos anos 30, 1930, demonstrando os modos de produção industrial baseados na divisão e especialização do trabalho na linha de montagem. Ou seja, resumindo, é uma fábrica que monta peças, monta alguma coisa, tipo uma montadora de carros, né? O carro, para estar pronto, ele precisa de várias peças. Então, essa montadora. Nesse filme, vocês vão ver como acontecia esse processo de montagem. E aí, vamos lá. Antes, eu vou voltar aqui um pouquinho para esse grande mestre aí de tempos modernos, Charles Chaplin, e vocês vão, quando vocês assistirem, vocês vão ter uma imagem e um contexto, não, vai ter como é que eu diria, uma definição sua mesmo para os tempos atuais. Vocês vão perceber isso facilmente. Ao assistir o filme e fazer uma relação daquele filme, daquela época, com os tempos atuais. Por quê? Porque você vai perceber que houve uma evolução muito grande, principalmente no que diz respeito às novas tecnologias. Por quê? Eu fico pensando naquelas torres lá de Roma, aquelas pilares, aquelas coisas grandes, num tempo que não existia nenhuma tecnologia de ponta, e aquele pessoal montava aquelas engrenagens, aqueles castelos, aquelas coisas enormes, sem nenhum meio de tecnologia. Hoje tudo é muito fácil. Por quê? Porque temos a tecnologia ao nosso favor. Então, em tempos modernos, o que eles tinham era aquilo, né? Uma visão realmente do homem trabalhar e viver escravo do trabalho, né? Hoje nós estamos vivendo um tempo que tem empresas que você vai trabalhar até de bermuda, que você fica em casa trabalhando. Por quê? Porque você faz uso da tecnologia. Você pode... Imagina agora, nesse período de pandemia, se não fosse essas novas tecnologias. Vocês não teriam tido aula nesse período, né? A gente teve que aprender, se transformar, se reinventar, né? Usando as novas tecnologias. E graças a Deus. E olha o que eu estou fazendo aqui. Por que eu estou aqui? Por causa das novas tecnologias. É isso que eu digo. Escola técnica, vem aí, gente. Se prepara, porque é muito bom. É bom demais. Vocês vão em busca de um futuro que é um futuro do presente, né? Eu diria do presente. Então, esses são os impactos que o mundo moderno foi enfrentando com a evolução através das novas tecnologias. O trabalho presente e o futuro. As transformações de nossas relações de trabalho não pararam. A Revolução Industrial, pois ainda hoje o caráter de nossas atividades modifica-se. É o que eu falei. A todo instante está havendo uma transformação. Por quê? Cada vez mais jovem, cada vez mais estudo. O homem hoje, ele estuda 24 horas. O que antes era aquilo não é mais hoje, né? Cada definição vai mudando. Por quê? Porque tudo está se renovando, se reinventando. Gente, o lixo, né? O lixo não é mais lixo, né? É um material reciclado, ninguém diz lixo mais, né? É um material que pode ser reciclado, pode ser reinventado, pode ser reaproveitado. Então, esses são os impactos, né, que vêm ao longo, né, do tempo, usando a questão do trabalho como meio de transformação. É um processo. Eu acredito que Charles Chaplin deve estar lá se remoendo, dizendo, ai, meu Deus do céu, eu queria ter nascido no tempo de hoje, que eu não ficava mais daquele jeito. Então, quem provocou isso também? A força da globalização, né? É um dos fenômenos mais significativos da história da humanidade. Da mesma forma que modificou nossas relações sociais mais íntimas, modificou também nossas relações dentro do ambiente de trabalho. E aí, passei outra. Interconectados e competitivos. Vejam as possibilidades que a conectividade das relações de trabalho através do uso da internet, das novas formas de tecnologias. Nós não temos mais aquela coisa fechada, podemos trabalhar em várias áreas, né, usando as ferramentas que são modelos de uso de transformação nos dias atuais.
Essa aí é a grande flexibilidade da exigência. Veja quantas pessoas podem trabalhar juntas ao mesmo tempo. E a gente precisa ter essa consciência da relação de trabalho. Você não trabalha sozinho, você trabalha com o outro. E você precisa compreender essas formas de relações de trabalho, porque o futuro é o presente. Qualificação é agora. Ou a gente se qualifica para viver nesse novo mundo de modernidade, de crescimento, de evolução, ou então a coisa não anda. Ou seja, aí tem uma atividade integradora, vocês assistam o filme Tempo Moderno e façam uma comparação com os tempos atuais. E uma boa aula de Qualifica. Sucesso!